Em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na sua presença e viemos agradecer ao Senhor essa oportunidade de estarmos juntos para participarmos de mais um aprendizado da sua palavra. Pedimos ao Senhor que envie o teu Espírito Santo para que possamos, com a luz do Espírito Santo, entender o que devemos aprender nessa noite com a sua palavra e com o seu ensinamento, Senhor. Peço ao Senhor a sua paz e o seu amor por cada um de nós desse grupo que se dedica e se esforça para aprender um pouco mais sobre a sua palavra. Peço ao Senhor que olhe pelos que não poderão estar aqui hoje, pelos que já passaram por aqui e também não têm condições de estar mais, e que o Senhor possa continuar nos orientando e nos conduzindo para que possamos fazer da sua palavra e do seu ensinamento o nosso viver, o nosso dia a dia, e que a gente possa, de acordo com as orientações da sua palavra, do seu ensinamento, do seu Espírito Santo, possamos a cada dia, no nosso dia a dia, na nossa vida, fazer com que o Senhor sinta-se feliz com as nossas atitudes, que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente aprende com a tua palavra. Amém. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos reunidos. E estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Muito bem, hoje é sobre Lloyd e Eunice, né? Uhum. Quem quiser, a galera vai falar. Pode começar, Gil. Então vamos. Lloyd e Eunice, né? São a avó e mãe de Timóteo. Nós encontramos essa história, né? Esse acontecimento, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, de 4 e 5. Então, antes de eu falar sobre Lloyd e Eunice, eu vou ler aqui. Você é diretor, gerente, coordenador, gestor, líder em organizações. Em Atos dos Apóstolos 16, capítulo 1, diz assim: Chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima reputação junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Paulo quis que ele fosse em sua companhia. Ao tomá-lo consigo, circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Nas cidades pelas quais passavam, ensinavam que observassem as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e cresciam em número dia a dia. Eu inicio essa partilha falando em Atos dos Apóstolos 16, porque Paulo ele reconhece em Timóteo, né, um discípulo de grande importância para ajudar a evangelizar, né? Paulo viu em Timóteo uma pessoa que ia ajudar a evangelizar, e não só ajudar a evangelizar, mas como que ia acompanhá-lo por onde ele fosse, né? A gente sabe que Paulo, em um determinado momento, teve que viajar para vários locais, né? E ali, chegando nesse local, ele encontra, então, Timóteo. E por que Paulo reconhece que Timóteo é uma pessoa
com capacidade, eu diria, apto, né, para evangelização. Tem um porquê, né? Aí é quando a gente lê em 2 Timóteo 1, Paulo falando, né? Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Conserva a lembrança daquela tua fé tão sincera que foi primeiro a de tua avó, Lloyd, e de tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita em ti. Então a gente vê que Paulo se enche de alegria quando vê Timóteo e percebe em Timóteo que ele tem uma fé sincera. Mas essa fé em Timóteo veio do nada, assim? Num piscar? Não. Teve um fundamento. É aí que entra a Eunice e Lloyd, né? Que é avó e mãe de Timóteo, né? Então a gente vê aí, percebe a importância que tem uma avó na vida de um neto, né? Na vida de uma pessoa. A gente vê a importância da mãe, os ensinamentos da mãe para os filhos, e a gente vê a importância das pessoas que Deus nos coloca aos nossos cuidados, né? Então, nós, com a nossa fé, a gente tenta passar para essas pessoas que Deus nos coloca em nossas vidas, passar a fé que temos em Jesus Cristo, né? Aí daí eu já puxo a sardinha para o meu lado, né? Valéria e eu não temos filhos, né? Mas temos afilhados, né? Então eu lembro muito bem quando os nossos afilhados iam lá para casa, né? Lá em Itaipuaçu, então ficavam conosco lá, e a gente ia para a igreja, a gente levava também para a igreja, né? Então a gente tinha esse cuidado, né? Esse carinho de mostrar que temos uma fé em Jesus Cristo e que seguimos, e que quem estiver próximo de nós, né, nós faremos o possível para apresentar nossa fé a essa pessoa. Amém. Então, Paulo enxerga em Timóteo uma pessoa que foi evangelizada pelos seus parentes, no caso, a Lloyd e a Eunice, né? Então, assim, é de muita importância, tanto que São Paulo escreve, né, a Timóteo várias cartas, né, para você ver o grau de importância que teve, né? Uma fé ensinada, uma fé passada para Timóteo, né, através da sua mãe, através da sua avó. E é um grande ensinamento para nós, né, Marquinho? Você que é pai, Adriana, mãe, com certeza, sabe muito bem dessa A Lu, responsabilidade. A Luciana também, né? Sabe muito bem dessa importância, né? De passar, transmitir a nossa fé, né? E Valéria e eu não temos filhos, mas temos afilhados, né? Então, sobrinhos. sobrinhos, a gente sabe a importância que tem da gente evangelizar. Às vezes não evangelizar com palavras, né? Mas evangelizar com os nossos atos, né? Com os nossos bons exemplos, né? Ao fato de você ir à missa, né? Ali manter ali o seu a sua convivência, né? Comunitária, né? Isso é importante também, né? Enfim, eu acho que em suma, é de grande importância, né, esse ensinamento que hoje a gente partilha aqui para nós, seja pai, seja avó, avô, enfim.
Amém? Amém. Amém. Eu vejo isso aí, Ju, que você está falando, eu vejo isso, sinto isso na prática com a minha mãe, né? Minha mãe hoje, quando eu li aqui, exatamente, eu me vi nessa situação. A minha mãe, ela hoje participa de toda a liturgia da igreja de segunda a segunda, né? Seja através de texto, missa, todos os dias, missa, e a oração do texto, a leitura da Bíblia. Então, eu acho que isso realmente é importante. A gente já ouviu falar e conhece muitas histórias como essa, né? De muitos que, inclusive alguns que é do conhecimento de muitos, que é o caso do padre, acho que é Alessandro Zandoná, né? O caso do padre Fábio de Mello também, se não me engano. O padre Alessandro Zandoná, eu acho que é o mais pesado, assim, porque ele usava drogas, né? E a mãe dele só fazia orar por ele, orar. E o que mais comoveu ele foi isso. Ela não brigou, não fez nada. Ele só via ela rezando, rezando sem parar, orando sem parar e dizendo que ela ia conseguir transformar a vida dele. E realmente transformou, através da fé dela, né? Através das orações dela. Então eu acho que uma coisa que é muito importante, como o Gilson falou, é realmente não com palavras, mas com gestos e atitudes. Eu sempre digo uma coisa que meu pai deixou para mim, mas isso que meu pai deixou foi mais da parte do ser humano, né? Meu pai não era um homem muito religioso, mas meu pai era um homem muito comprometido com a verdade, em ser do bem. Então, eu aprendi muita coisa com meu pai sem que ele nunca tivesse sentado comigo para me falar e para me explicar nada. Eu só via o meu pai fazendo. Eu via as atitudes do meu pai e eu aprendi tudo com isso com ele. Então, isso acontecendo da parte, né, religiosa, da parte da nossa fé em Deus, né, aí é mais forte ainda, né? Porque aí você junta o lado, né, do bem, do coração bom, junto com a palavra de Deus, realmente é o que de melhor pode acontecer. Então, como você falou, Gilson, muitas das vezes um padrinho, um tio, tem uma missão tão importante, tão especial quanto o pai e a mãe, né? Na verdade, eu acho que o que mais importa, né, para Deus é exatamente aquilo que a gente se propõe, né, de coração aberto a fazer por alguém, principalmente quando isso vem junto com a palavra de Deus, né? As nossas atitudes, os nossos hábitos. Eu outro dia falei com um rapaz que veio entregar um negócio aqui em casa e falei para ele: Deus te abençoe, vai com Deus. Ele olhou para mim assim de um jeito como que eu estivesse falando em alemão, em russo, algo que ele não tinha escutado, né? Eu percebi que aquilo fez a diferença. Então, são esses pequenos detalhes, às vezes pequenas palavras, pequenas frases que vão marcando. E isso é muito bom quando vem de uma avó, quando vem de uma mãe, igual aqui, né? Na Bíblia, igual o que a gente está lendo, mas também pode vir de um tio, pode vir de uma tia, de um padrinho, de uma madrinha. Eu acho que principalmente quando é padrinho e madrinha, então, que é uma função específica para isso, né? Infelizmente, a gente vê em alguns casos padrinho e madrinha serem escolhidos por vários motivos, mas quando é o motivo, né, religioso e o principal, que a gente sabe que o padrinho e a madrinha têm uma responsabilidade muito grande, principalmente nesse sentido, né, no sentido da orientação. E quando é da orientação religiosa, melhor ainda. Que às vezes, por algum motivo, o pai e a mãe não podem ir à missa naquele fim de semana, então o padrinho e a madrinha levam a criança à missa, né? E isso é uma continuidade, né? Eu acho que escolher um padrinho e uma madrinha, para mim, é de uma responsabilidade muito grande por conta disso. Que aí faz essa função, principalmente quando isso está incluído na fé, na religiosidade, na palavra de Deus, né? Na leitura da Bíblia, no entendimento. Então, mais uma vez, né, esse nosso estudo das mulheres da Bíblia hoje veio, né, mostrar para a gente essa importância. Nesse caso aqui, da avó e da mãe, né, que ensinaram. Tem essa parte aqui que fala, conserva a lembrança daquela tua fé tão sincera que habitou primeiro, né, a fé tão sincera. Então, quando fala da fé tão sincera, a gente faz ideia de como seria essa fé tão sincera, né? Através das atitudes que elas tinham, né? Através vamos dizer até dos rituais, né? Das orações que elas faziam.
Então, tem coisas que entra na mente da gente e fica para sempre. Então, somente a imagem da mãe, da avó. Mãe e vó são duas imagens muito fortes, né? A gente sabe a mãe acima de tudo, mas a avó também, a gente tem esse entendimento que vó, a gente diz que é a segunda mãe, né? Vó é aquela que também transmite muita sabedoria, muita experiência. Então, hoje, esse nosso ensinamento, né, que Deus deixou para a gente aqui através do nosso grupo de mulheres na Bíblia, essas duas mulheres são de uma importância muito grande, como todas já foram, mas essas duas vão marcar com certeza os nossos corações, as nossas mentes para sempre, a gente lembrar do dia, né, que através dessas mulheres a gente pôde refletir a importância de um exemplo, né, para falar de Jesus, não só, né, dos principais, vó e mãe, mas também de tio, de tia, de padrinho, de madrinha. O quanto é importante essa missão de passar para alguém, né, independente do seu grau de parentesco, mas de você poder levar para alguém, né, a palavra de Deus, o seu exemplo de fé, que aí fica gravado, né, a tua fé tão sincera. Então, independente da nossa posição, mas se a gente conseguir passar uma fé tão sincera, com certeza a gente vai conseguir marcar, como já marcamos, né, a vida de muita gente, e eu tenho certeza que quem está muito feliz com isso é Deus. Amém? Amém. Eu venho, desde a semana passada, sinceramente, eu fui pega de surpresa com essas mulheres, essas 3 últimas mulheres, porque olhando assim, é uma passagem pequenininha, tem pouca coisa, mas, nossa, um engano muito grande, né? Porque ela tem uma riqueza muito grande e é atual. Ela se faz atual, porque a Lloyd, ela vem nos ensinar a fé, ela vem nos ensinar a respeito da fé. Ela ouviu falar de Deus, ela conhecia, com certeza, as promessas do Antigo Testamento, e no determinado momento, quando ela conheceu o apóstolo Paulo, e ela foi evangelizada, e ela recebeu a grande notícia de Jesus. Ela passou a conhecer Jesus. O Salvador chegou, o Salvador veio, e veio trazer a salvação. A promessa foi cumprida, e ele nos deixou o Espírito Santo. E ela não, diz a palavra que ela não se intimidou, não pensou assim, o que vão falar de mim? Não, ela foi, evangelizou a filha, mostrou para a filha, olha, a promessa se cumpriu, nosso Salvador veio realmente, o Espírito Santo está entre nós, mas eu vejo assim que a fé da Lloyd, essa fé sincera, né? Essa fé madura, uma fé que não precisa de espectadores. Ela vivia a fé, uma fé que foi cultivada. Ela conhecia as promessas e ela tomou posse. Boa noite, Adrianinha. Ela tomou posse das palavras e ela cuidou da filha, do caráter da filha, da formação moral da filha e da formação religiosa. Quando chegou a parte espiritual, elas estavam prontas. E essa mesma fé foi transmitida para o neto. Imagina, naquele local, um pai grego, ela não se intimidou. O genro, geralmente, imagine, a mulher naquela época não tinha voz, mas ela não se intimidou com isso. Ela continuou, e essa fé, uma fé, imagine quanto era sofrida a vida do apóstolo Paulo, o quanto ele lutava nos lugares que ele ia, quantas coisas, acredito que até mesmo dá para se comparar com os dias de hoje, onde a gente vê muita idolatria, onde a gente vê muito um sexo desenfreado, a gente vê tudo que é de ruim, tudo que vai contra Deus, a gente vê nesse momento. Acredito que a Lloyd,
e a Eunice, elas viviam esse momento também, elas viviam numa situação muito parecida, e elas não se intimidaram a ponto de formar no Timóteo um homem firme, determinado, maduro, apesar de jovem, ele era um jovem determinado, ele sabia, ele conhecia a palavra. O apóstolo Paulo tinha o Timóteo como um filho espiritual, né? Como o Gil falou, né? A importância do nosso testemunho, da gente não ter uma fé fingida, né? A nossa fé que muitas vezes a gente precisa de um ato assim, nossa, tem que ter fogos, tem que ter arrepio, tem que ter um grande milagre para a gente poder estar ali, sabe? Não, a fé da Eunice era uma fé que vinha desde o início, ela seguia as escrituras, ela conhecia e ela sabia que o Salvador chegaria, e ela estava aguardando, ela já era idosa. Quando ela conheceu o apóstolo Paulo, ela estava ali, ó. Ele falou, olha, Jesus chegou. E os judeus, eles não acreditam, muitos judeus não aceitaram a vinda de Jesus, como até hoje muitos não acreditam. Então, essa mulher, ela é uma mulher de uma fé realmente madura. E eu também me deixou muito feliz dele falar. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver, para me encher de alegria. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro da tua avó, Lloyd, e da tua mãe, Eunice, e que não tenho a menor dúvida que habita em ti também. Olha, uma fé tão madura daquela mulher que enfrentou os judeus, enfrentou os gregos, porque na casa dela mesmo tinha um grego, na parentela dela tinha os judeus, e ela não se intimidou. Ela não, chegou o Salvador e eu vou anunciar. E era tão madura, tão sincera, a ponto de apóstolo Paulo, que conhecia tantas pessoas, e essa fé acalentava o coração dele. Então, que a nossa fé a gente possa buscar uma maturidade, a gente possa buscar conhecer a palavra de Deus, procurar estar próximo das pessoas que querem também conhecer a palavra de Deus e ter essa fé com piedade e sem interesse. Nós temos que buscar uma fé piedosa e sem interesse. A gente tem que buscar um contato com o outro que nos leve à proximidade com Deus. Porque a partir do momento que a gente busca essa proximidade com o irmão, porque sabe que aquele irmão é um caminho que vai nos levar a Deus, o Espírito Santo se alegra. E a partir daí, as pessoas ao nosso redor vão ver que o que nós queremos não é nada além de estar mais próximos de Deus. Porque o que importa para a gente é isso. É ter uma fé que na hora da tempestade, a gente sabe que a gente tem um Deus que não falha. Na hora que parece que tudo acabou, não acabou, porque nós temos um Deus que tudo pode. E que os nossos filhos, né, os nossos sobrinhos, afilhados, os nossos filhos espirituais, as pessoas que nos conhecem, podem olhar para nós e falar, olha, eu sei que eu posso me aproximar da Adrianinha, porque a Adrianinha vai me dar uma palavra de conforto. Eu sei que a Luciana tem uma palavra de conforto para mim. Só de olhar para a Luciana, eu vou sentir a presença de Deus, porque a fé da Luciana é uma fé firme, uma fé concreta. E assim que eu espero em Deus que esse nosso encontro que está terminando tenha deixado essa sementezinha boa em nós, e que no momento que a gente precisar, a gente possa procurar um ou outro, né, para ouvir o que Deus tem para falar com cada um de nós. Amém? Amém. Eu queria só... Oi, Adrianinha, boa noite.
Eu queria só acrescentar o que Paulo falou a Timóteo, né? Em 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15. Olha só, Paulo se referindo a Timóteo. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste. E desde a infância conheces as sagradas escrituras e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. E nos capítulos seguintes, tem aquela frase que a gente conhece, né? Que toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra. Então, eu concluo aí essa nossa partilha com as palavras de São Paulo a Timóteo, através desses versículos que eu acabei de ler para vocês, né? 13, 14, 15, 16. Como que fechando, né, essa nossa reflexão no sentido da importância de transmitir a fé e quem está recebendo, receber de bom grado, que tem os dois lados, né? Porque quem está recebendo pode receber e não dar fruto, né? Enfim. E a gente percebe muito bem que Timóteo deu fruto. Tanto que São Paulo percebeu isso e carregou logo ele, né? Então, eu gostei muito dessa partilha de hoje. Foi muito interessante e é por aí mesmo. Adrianinha? Diga, Adrianinha. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo. Cheguei no finalzinho, mas cheguei. Que Tô com bom. dor de Que garganta bom. de novo. Tô Tá, de novo. Mas é muito puxado você trabalhar com máscara o É tempo todo. demais. É sim. Falar Aí de hoje, máscara não tem como. aí hoje já fico sem voz, já fico rouca. Não força, não. Quer falar alguma coisa? Não, né? Nem tem voz para isso, né? Então, Valéria, a gente pode encerrar, né? Faz a oração, aí depois a gente fica, né, batendo um papinho de leve, por causa da garganta da Adriana. Adriana, veja se Marquinho quer participar da oração final, se tem como, no sentido. Marquinhos foi atender a campainha. Ah, tá. Ele tocou, ele foi lá ver Tá. quem era. Não deve voltar agora, não sei. Tá. Não. Melhor finalizar, né? Tá, então a gente, Valéria ficou de fazer a oração final, né? Pode fazer, Gil. Bom, então vamos agradecer a Deus por mais um dia, né? Por mais um encontro no nosso grupo, né? Mulheres da Bíblia. Agradecer a Deus pelas mulheres que hoje aprendemos mais um pouquinho, que nós possamos colocar em prática, continuar colocando em prática, e, enfim, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para evangelizar, né? Às vezes não com palavras, né? Mas com bons exemplos. Eu particularmente peço que abençoe hoje a Adrianinha, o Marquinhos, minha esposa Valéria, a Luciana Mendes, acho que não tem mais ninguém não, né? Enfim, que Deus possa nos abençoar para que nessa semana que vem a gente possa colocar em prática, né, os ensinamentos de Deus e que no próximo encontro a gente possa estar todos
novamente aqui reunidos para partilhar a palavra de Deus. Nossa Mãe Santíssima, nos abençoe e nos guarde sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.